paciente, quando ele nos procura, primeiro ele tem que ser avaliado e visto como está o estado geral da boca dele. Se ele tiver problemas de cárie, doença na gengiva, tudo isso tem que ser corrigido antes, para depois ser feito um planejamento e uma proposta em cima da estética dental. A estética do sorriso, para a gente devolver, para corrigir, também tem que estar pautado na função dos dentes, na parte muscular, para que isso tudo esteja em harmonia. É bom sempre lembrar que a odontologia ela avançou muito. No passado, as restaurações elas só existiam em metais. Então tinha aquele amálgama de prata, que ainda tem em alguns locais, e tinha as ligas metálicas, às vezes nobres ou não nobres, que reconstruíam dentes quando se perdia mais dente. Com o passar dos anos, a primeira revolução foram as resinas compostas, que até hoje elas são usadas, cada dia elas estão sendo mais melhoradas e aperfeiçoadas, e são muito interessantes nos casos que a gente faz de estética, às vezes de trazer a reconstrução de dentes que foram destruídos porque a pessoa tem um apertamento. Um trabalho com boa técnica, boas resinas que estão no mercado, você pode devolver um sorriso bastante satisfatório para o paciente, pode harmonizar esse sorriso, pode corrigir pequenos detalhes que estejam com a forma, a função, a posição de um dente em resina. Um dos assuntos que a gente sempre fala em consultório é que o paciente nos procura para clarear os dentes. Então, o clareamento ele é muito procurado. Também nós vamos ter que ter critérios, né? Todo dente pode ser clareado? Sim, alguns com mais dificuldade. Por exemplo, aqueles pacientes que usaram antibióticos quando eram crianças e aí desenvolveram manchas muito acinzentadas, então esse trabalho é bem mais lento, mais moroso, às vezes leva meses para você ter um resultado satisfatório. O clareamento dental a gente pode propor ele ou na cadeira, em que você monitora na cadeira do dentista, os materiais são géis, bem diferente as concentrações do que a gente usa quando faz só o monitoramento em casa, e vai ter um resultado um pouco mais rápido. Sempre também conto para os pacientes que o clareamento ele é uma coisa que não volta. Você faz uma manutenção do paciente depois de 2, 3 anos, dependendo do caso. Manchas que são causadas pelo aquilo que a gente se alimenta, a gente tira quando faz uma profilaxia. Os casos em que os dentes foram muito danificados, a proposta são as coroas que são feitas em porcelana livre de metal. Esse trabalho tem estética, tem função, é um material vítreo que imita totalmente o esmalte do dente. Dá para se fazer a harmonização da cor e deixar o paciente com um sorriso muito bonito. Também pode ser feito os laminados cerâmicos ou fragmentos cerâmicos. O que seria isso? É o que na linguagem do paciente ele fala, quero fazer uma faceta. A faceta é uma proposta em que você vem para corrigir pequenos detalhes da forma que não está correto, você vai corrigir posicionamento do dente, às vezes se a cor está um pouquinho diferente, você pode usar o trabalho em porcelana fazendo só o recobrimento da frente dos dentes, isso é feito mais para os dentes superiores, que aparecem quando a gente sorri. Tem alguns casos em que o paciente também pode apresentar espaços entre os dentes, a gente chama isso de diastema. O fechamento desse diastema, principalmente entre os dentes centrais, na parte superior da boca, pode ser feito em resina composta e em material porcelana, fazendo esse fragmento sendo moldado a boca do paciente. A gengiva, ela precisa ser olhada com muita atenção quando você está fazendo uma reabilitação do sorriso, porque ela é a moldura dos dentes. Essa gengiva tem que estar sarada, saudável, e às vezes ela tem diferença na altura, às vezes ela é subiu muito porque a pessoa teve uma recessão da gengiva, ou reconstruir o desenho dessa gengiva através de plásticas gengivais. A especialidade que cuida disso é a periodontia e são resultados muito satisfatórios. Quando o paciente quiser fazer um trabalho estético, ele deve procurar um bom consultório, que ele tenha referências. Entender que o dentista vai pedir um planejamento é como se fosse uma questão de engenharia. Para construir ou reconstruir ou reabilitar o sorriso, o dentista vai fazer toda uma programação reversa, em que ele vai poder mostrar para o paciente onde ele pode chegar através de modelos, enceramentos, testes na boca
com cor clara para ele ver, e então, a partir disso, ele vai poder optar se quer ou não aquele tratamento.